internacional por dinamizar o atendimento do call center. Aí nós percebemos, olha onde nós podemos chegar, fazendo algo mais dinâmico, algo que tenha mais riqueza, vamos dizer assim, graficamente falando, né? Interface rica. Vamos lá? Esse foi o nosso primeiro website, tá? Isso foi antes dos anos 2000. Não sei se dá para perceber, tem um pequeno plágio aí de um filme famoso. Tá? Acelerou aí um pouquinho, tá? Mas qual é a ideia, né? Nós lutávamos contra um império tirânico HTML, né? Então a gente não queria nada estático, queríamos alguma coisa em movimento, alguma coisa dinâmica. Então esse site, à época, né, foi muito bacana, foi muito bem visto, foi muito bem aceito, né? E contávamos que a ActNet, né, estava decolando. Para onde? Não sabemos ainda. Do tempo, tá, gente? Então, nessa época, a nossa visão era, vamos fazer diferente. Sempre foi assim. E por que eu estou contando essa história, tá? Na nossa linha do tempo aqui, nós colocamos 4 fases da Media Team, tá? Nessas 4 fases, essa primeira fase, nós queríamos fazer as coisas diferentes. Maravilha, acordamos para o mundo, né? Então, ferramentas para isso, a gente começou a estudar, para tentar cada vez mais melhorar a nossa capacidade produtiva. Mas logo na sequência, a gente percebeu o seguinte, tá? A gente estava preso numa tela. Nós não tínhamos ideia que os celulares iriam avançar como estão hoje tão rapidamente, né? Graças a Steve Jobs e os grandes pensadores. Mas a gente se limitava àquela tela de computador em casa. Então a gente queria um pouco mais. A gente percebeu que a comunicação homem-máquina poderia ser otimizada. Então a gente começou a estudar hardware, né? E começamos a pensar em fazer algum equipamento, alguma coisa que eu pudesse colocar de forma personalizada o nosso software para o hardware que eu produzisse. Porque eu não conseguia encontrar um hardware naquela época que eu poderia comprar e colocar meu software pronto dentro dele. Haveria necessidades especiais o tempo todo, né? Foi quando surgiu a Media Team Comunicação Digital. Pensando em fazer, né, o pessoal chamava de digital signage, né? Então tinha televisores dentro de elevadores. A gente já chegou a fazer isso, só que o nosso televisor dentro do elevador falava com a pessoa que entrava no elevador, não só mostrava vídeo. Então a gente sempre tentou fazer algo melhorado do que já existia. Esse é um portal que nós executamos à época, né, o portal da FCDL, fizemos do grupo CDL geral, e esse portal aqui ele não está animado, né, mas ele se montava todinho na internet daquela época, né, então isso já foi em meados de 2008, 2007, né, então esse portal é extremamente leve, né, ao contrário do que muitos diziam, né, que na internet não rodaria algo pesado, a gente conseguia rodar algo de forma leve, mas com muita informação. Então está aí que veio a ideia de fazer as coisas funcionarem, mas também informarem de uma forma diferente. Aí aqui, pessoal, a gente vai falar um pouco em relação à mudança, porque a gente mudou de perspectiva da web, né, trabalhar a interface rica para a web e vir para digamos, para o mundo digital e físico também, né? Aqui a gente está apresentando o Universo Compesa. Ele surgiu, vocês vão perceber um personagem bem bacaninha aqui que vai passar na imagem, que é um robô. Esse robô está até circulando aqui. Ele, na verdade, a partir da aplicação de um projeto que a gente teve com a Compesa, com esse robô, um projeto educacional, surgiu a ideia de ter uma cerejinha, digamos, do bolo no prédio hoje administrativo corporativo, a sede da Compesa. Então, nós construímos um espaço de 160 metros quadrados, isso aí do projeto a toda a parte tecnológica, layouts, execução, tudo nós construímos com base nesse aprendizado que a gente teve. Foi o nosso primeiro grande case de espaços físicos interativos, né? Onde a gente, se vocês perceberem nos formatos, tudo que é apresentado aqui, a gente procura sempre quebrar a questão do trivial. Então, se eu tenho uma tela quadrada, a gente não aproveita ela como quadrada, a gente transforma ela em hexagonal. Se a gente tem, por exemplo, projeções, a gente tem projeções em vidro holográficas, onde você vê dos dois lados. Então, a ideia sempre da Media Team, né, hoje, é evoluir e aproveitar das novas tendências, né, das novas tecnologias como meio para isso.
O que é interessante a gente ressaltar, galera, é que, nesse momento, a gente não trabalhava a inteligência artificial como a gente trabalha hoje. A esse momento, não existia inteligência artificial. Então, a gente usava suor, sangue e lágrimas, né, para chegar no nosso objetivo, para deixar o cliente satisfeito, né, arrepiado, como a gente costuma falar, né, o cliente tão empolgado quanto a gente em ver o nosso trabalho acontecer, né? Isso é importante deixar claro. Mostrando novamente aqui nossa linha do tempo, né, nós chegamos aqui na terceira fase, ideias que funcionam, tá? Justamente, ainda estávamos engessados, vamos dizer assim, a fazer um equipamento, fazer funcionar, clicar e ele informar. Só que, ao longo do tempo, nós começamos a perceber que o cliente não respirava desse jeito o nosso trabalho. O cliente nos mudou, né? Desde o nosso começo da nossa história, o cliente foi dando o caminho, a gente nunca planejou onde nós chegaríamos, né? Então, nesse momento, ideias que funcionam passou a ser obsoleto para a gente. A nossa ideia ela faz um pouco mais. A nossa ideia inspira, né? A nossa ideia emociona, né? A gente costuma ter um jargão dentro da Media Team que diz, primeiro a gente emociona, depois a gente informa. Porque a pessoa emocionada, a pessoa com o coração aberto, ela consegue realmente absorver toda a informação que a gente quer passar. Então, nós estamos mostrando alguns projetos aqui para vocês. Tá? Eu estou tentando resumir aqui 30 anos de história em 30 minutos. Então, é um desafio bem grande. Então, nós temos aqui um dos cases que nós vamos apresentar, que é o Color Pixel. Um dos cases que nós vamos apresentar, que é o robô. E o último case, não foi o último trabalho realizado, que nós vamos apresentar, que é um espaço de inovação. Todos esses espaços que vocês estão vendo aqui, nenhum deles teve nenhuma pitada de inteligência artificial. Na nossa concepção, inteligência artificial era outra coisa, até a gente experimentar de verdade e ver o quanto isso potencializa o nosso trabalho. Então, a criação de tudo isso que vocês estão vendo foi com muito, não sei se esse verbo existe, né, um autodidatismo. Foi todo mundo realmente muito empolgado em, poxa, algo novo existe, apareceu, vamos estudar para, né? Por vezes, a gente sente que a universidade não coloca isso no seu currículo, sabe? Esse tipo de trabalho que a gente faz. Então, a gente procura realmente sempre estar à frente, né? Olhando para o que está acontecendo lá fora do país. Então, se alguém fez, a gente costuma também dizer que consegue fazer, tá? Então, esses trabalhos, depois a gente vai divulgar o link para vocês, tá? Então, vamos passar para o próximo. Temos aqui, então, chegamos no momento arte interativa, né? Entendemos que o nosso trabalho, apesar de utilizar muita tecnologia, apesar de envolver robótica, automação, criação, enfim, fazemos trabalho de agência de publicidade, é uma empresa que trabalha com robótica industrial. A gente mistura tudo isso, né? Apesar disso, o nosso trabalho não deixa de ser arte, né? Isso é um conceito mundial, tá? Se vocês verem aquelas grandes projeções dos prédios em Dubai, ver também museus em qualquer lugar do mundo, se denomina como arte digital. A gente tinha uma dificuldade, por vezes as pessoas perguntam, o que vocês fazem? Tá entendendo? É difícil a gente responder essa pergunta. Então, a arte, como um todo, né, ela é algo muito abrangente, né? E a arte digital ela nos permite realmente trabalhar as interfaces como nós trabalhamos, aliada a essa parte do hardware também, que vocês vão ver mais à frente como... Assim, vocês observando os trabalhos, o último como já mudou, a gente utilizando esse conceito. Esse aqui é a parte do que está acontecendo agora. É o que a Media Team, um pouco do que a Media Team está fazendo hoje, né? Desde espaços de inovação, museus interativos, unidades móveis educacionais, espaços interativos, né, que vendem tecnologias de empresas. Ou seja, tudo isso a gente está trabalhando hoje. E aí é que começa, né, esse é o marco da utilização de inteligência artificial. Acho que vocês perceberam que a gente não é uma empresa com tantos braços, apesar de, quando precisar, a gente aumenta, deixa ali, chama mais parceiros. Temos vários parceiros aqui. Inclusive, escutei hoje uma muito boa de um parceiro da gente, que ele era o Albert, do Batman. Eu gostei muito dessa analogia. Então, isso aqui é o que a gente é hoje, né? E a gente está querendo mostrar para vocês a perspectiva do que hoje a gente enxerga de como utilizar a inteligência artificial de uma forma para otimizar o nosso tempo, otimizar a
a nossa produção, a nossa criatividade, né? Não que ela substitua isso, ela não substitui, mas ela otimiza e faz com que a gente consiga entregar trabalhos fantásticos em um menor tempo. Vamos lá, avança aí. Bem, chegamos num ponto aqui onde vocês perceberam que, como eu disse logo no começo, a gente não planejou onde chegamos hoje e não pensamos em planejar para onde iremos, tá? Perceberam aqui que nós já fizemos de equipamentos educacionais, softwares, internet, aplicativos para celular, unidades móveis, ambientes interativos. Até um ambiente interativo em Noronha a gente fez, né? Colocamos nosso trabalho em unidades móveis esparramadas pelo Brasil inteiro. Nós temos 19 unidades móveis produzidas pela Media Team do período da pandemia para cá. Então, a gente não se limita, não sabemos ainda para onde vamos. E aqui a gente vai apresentar para vocês o que é a nossa visão, o que a IA vem fazer com essa nossa criatividade, né? A nossa visão de futuro começa a partir daqui. Mas, Fábio, a gente vai mostrar a nossa visão... Manda bala. Eita. Bem, eu acho que não é bem essa... Não é bem essa tu não visão. exclui isso, não, cara? Não. É uma visão de IA meia preocupante essa. Não foi isso que era... É um pouco preocupante mesmo. Deixa pra lá. Não, pessoal, essa parte esquece aí. Essa parte... Enfim, vamos lá. O que a IA pode fazer pela gente, gente? Vamos falar agora de alguns cases, tá? Vamos mostrar 3 cases para vocês, tá? Cada um vai apresentar um. E o último case em especial já virá com essa visão do que a IA faz pela gente. Pronto, pessoal, aqui é um case que a gente construiu com um grande parceiro. Ela teve o Shopping Rio Mar. A gente costuma dizer que lá é o nosso playground de desenvolvimento. A diretora de marketing é uma pessoa muito ousada e ela deixa na sua mão a criação e fica esperando o resultado, digamos assim. E a gente tem acertado bastante. Já fazem 10 anos que a gente está junto com o Rio Mar, onde a gente fez aquela escada piano, que provavelmente quem já foi no Natal do Rio Mar conhece. Todas as interações que tem no Natal são feitas por nós, né? E o Colopixel não foi diferente, né? Foi um pouco mais ousado, é um espaço interativo, um piso interativo de 100 metros quadrados. Nesse piso interativo, diferente dos pisos que a gente conhece, que são pisos geralmente iluminados, em cada piso desse, em cada pontinho desse, a gente tem um nanocomputador, né? Arduino Nano, e ele se comunica com um servidor. Então, a gente tem vários jogos, são 7 jogos nesse caso, que vai do Just Dance a um jogo de pular onda, a um pega-pega, pular corda. Então, tem vários jogos, né? E tudo isso programado. No final, a gente tem até relatórios de quantas pessoas passaram por lá. Então, assim, é algo bem diferenciado. O bacana daí, da gente poder implementar realmente o nosso conhecimento e ter essa liberdade, logicamente sendo custeado, é que a gente chega num resultado realmente inovador. O Colopixel, ele passou por... Depois dessa, a gente fez versões Pockets. Essas versões Pockets foram parte do Natal, de natais como o Natal do Mickey, da Disney, Minions e vários outros natais, isso rodando o Brasil todo, tá? E além disso, né, rodou por alguns outros shoppings no Brasil, né? O interessante é a visibilidade que isso traz para a gente e a satisfação de poder realizar. Aqui não tem nenhum componente extraterrestre. A gente costuma falar que a gente é open source de natureza. Então, tudo que foi construído aqui, por exemplo, sensores de piso, né, que a gente testou vários de mercado, para vocês terem ideia, nós fizemos com lâminas de estilete. Então, a gente fazia aquele contato de uma forma mais inusitada que vocês pensarem. Tem muita tecnologia, mas tem muita coisa que a gente inventa para poder realizar, né? O Colopixel é esse grande case. A gente tem um orgulho grande, né, de ter realizado esse desafio e ter sido um sucesso lá de público, né? A gente teve um retorno muito positivo do grupo, né, do grupo JCPM, na verdade. 13, né? Fazem 11 anos. Então, nós temos aqui o robô com várias... vamos dizer assim, interfaces com várias carenagens, tá? Esse robô ele já rodou bastante. Esse robô ele surgiu de uma necessidade de inovar de uma companhia de água aqui no estado, que é a Compesa, né? Então, nós começamos pela Compesa, não, começamos pela CELP, depois ele foi para a Compesa. Então, esse robô pela Compesa, ele rodou de Petrolina para cá, pingando em cada um dos municípios, tá? Em um ano, quase 2 anos de projeto, esse robô atendeu mais de 6 mil crianças. Ele chegou a dar aulas simultâneas
para 600 crianças de uma vez só numa quadra. Então ele tem jogos interativos na tela dele, ele tem relatórios, ele tem sorteios, ele premia as crianças, tira foto. E isso a gente fez há 10 anos, né? Esse robô tem quase 15 anos, né? Na verdade. Então o projeto desse robô veio de uma necessidade, tá? Então essa necessidade, à medida que foi se mostrando o desafio, evoluiu a Media Team para outros ambientes, né? Nós começamos a criar ambientes interativos, unidades móveis interativas. Então o robô foi o estopim, digamos que ele virou a nossa chave, né? E de lá para cá, aquela história da casa de ferreiro, espeta de pau, né? O nosso robô, há 10 anos que ele foi construído, há mais de 10 anos, ele não teve um upgrade, vamos dizer assim. Se vocês verem o robô que está rodando aqui hoje, aqui nos salões aqui da campus, é o mesmo robô dessa época, tá? Ele teve só uma versão alternativa que nós colocamos dentro do espaço interativo da Compesa. Então tem uma versão dele lá. Uma aspas aí, porque eu, como comercial, eu levei uma proposta de 3 inovações para uma campanha de inovação na CELP, e eu deixei o robô por último, porque foi um devaneio desse maluco, que ele chegou, eu faço robô. Eu falei, cara, você nunca estudou robótica, não sabe nada de robótica? Ele, não, a gente faz. Vem de lá que a gente faz. Aí eu fui para o cliente, apresentei algumas soluções que estão no nosso domínio, e por último eu deixei robô. Aí quando eu mostrei, ele viu o robô, né, o departamento de P&D da CELP, o cara viu o robô, ele falou, caramba, bicho, eu quero isso aqui. O que é isso aqui? Eu falei, é um robô. Aí ele, vocês fazem isso? Sim. Aí ele, pronto, vocês têm 15 dias para fazer. Aí a primeira versão teve um upgrade porque foi feito em 15 dias, literalmente. Isso. Falando dessa aventura do robô, né? Nessa época nós não conhecíamos o nosso Albert, que está aqui pelo cenário, o Albert do Batman, ele não pode aparecer. Então nessa época foi muito complicado, tá? Realmente para levantar um projeto desse em tão pouco tempo, funcional, que desse resultados, foi um desafio gigantesco. Tem muita história para contar, e esse robô também, como aquele primeiro que eu mostrei, o da BCP, ele também recebeu um prêmio aqui em 2013, um prêmio de melhor campanha socioambiental aqui do estado, tá? Bem, pessoal, aqui que chega a hora de mostrar o que a gente faz com a inteligência artificial, né? A gente recebeu um desafio da Energisa, uma empresa concessionária de energia de João Pessoa, e de criar da Paraíba, né? E a gente recebeu um desafio de criar um espaço de inovação, um espaço onde produtos de inovação da companhia eram mostrados ao público, a CEOs, a técnicos. Ou seja, a gente tinha um conteúdo muito denso, um conteúdo muito complexo para mostrar para um público diverso. Né? Dá um play aqui. Agora. Então, a gente tinha um conteúdo muito denso para mostrar para um público muito diverso. E a gente usou a inteligência artificial para trabalhar esse conteúdo da melhor forma possível, implementando em vários tipos de equipamentos que mostrassem esse conteúdo de forma leve. Para vocês terem ideia, na inauguração desse espaço, até crianças, né, de uma escola próxima foram testar, né, os nossos equipamentos. Então, a gente tem desde equipamentos que utilizam um super trunfo para mostrar para que eles servem, né, até mesmo uma área de projeção mapeada e inteligência artificial com a robô mesmo, com a Giza, que... Opa, acabou, né? Passa aqui, Diego, só dá assim. A Giza, que é uma inteligência artificial que conversa com o público, né? Quem está lá, quem visita. E a gente utilizou a inteligência artificial para compilar esse conteúdo, né? O ChatGPT. A gente utilizou a inteligência artificial para fazer o áudio da voz da Giza, né? Isso facilitou muito a gente, essa produção, essa parte de produção. A gente utilizou a inteligência artificial para criar imagens, ou seja, isso fez com que a gente conseguisse vencer esse espaço em 3 meses. Né? A gente conseguiu, em tempo recorde, constituir uma grande criação. Né? Isso é o que a inteligência artificial hoje proporciona para a Media Team.
Ou seja, esse espaço resultou em quê para a gente? Já estamos com programação de outros espaços para essa companhia, novos desafios estão surgindo, tá? E ela também foi premiada pela revista Valor Econômico como um espaço, né, um programa de inovação da companhia como o melhor do país. Hoje a Energisa foi premiada com a empresa mais inovadora, não somente pelo espaço, mas eles têm um programa de inovação em P&D, né? De energia, de concessionária de energia, ela é a número 1 e a 4ª nacional. A gente colocou uma cerejinha ali para que ajudasse nessa premiação. E aí, pessoal, é nessa hora que a gente justifica as palmas para o pessoal que a gente pediu. Tudo isso é construído por essa equipe que vocês estão vendo aqui. E a inteligência artificial nos proporciona, nessa parte de lógica, interface e tudo mais, dinamizar realmente essa produção a ponto de poder manter uma equipe menor, uma equipe enxuta, né? Pronto. E como é que a gente encontra essas soluções por aí? É uma dica que a gente deixa para vocês aqui, tá? Hoje em dia existem hubs de inteligência artificial que são atualizados diariamente, tá? Esse é um dos hubs, né? Existe uma IA para isso. Então, qualquer necessidade que você tenha, escreva nessa busca. A gente vai deixar aqui o QR Code para quem quiser escanear, tá? Existe uma IA para isso, tá? Alguém já fez uma IA para uma necessidade. Então, quando você precisar otimizar um processo, seja ele criativo, seja ele de coder, seja ele estrutural até, esse site vai resolver. E para quem tiver uma grande ideia de algo que não foi feito, essa é a hora de fazer parte do seleto grupo de bilionários das grandes Big Techs, né? A huggingface.com, tá? Tem uma série de repositórios, um banco de dados de repositórios, onde você, com a sua ideia, você pode codificar uma IA que supra a necessidade de alguém e agilize a vida de um determinado segmento. Então, gente, é isso. Essa é a Media Team, tá? A gente não veio aqui para contrariar a inteligência artificial, né? A gente veio aqui para utilizá-la para algo que potencialize a nossa criatividade. Por que a gente coloca na nossa palestra inteligência nada artificial? Porque muitos pensam que a IA vai dar tudo pronto. Não, isso aí é uma construção que vem de muito tempo e a gente tem que saber utilizar dessa nova ferramenta nesse novo momento, certo? Para conhecimento de vocês, tá? Esses aqui são alguns takes do nosso site, tá? O nosso site tem uma série de nossos trabalhos, tá? Coletados aí ao longo de 20, quase 30 anos, tá? Então, lá a gente apresenta tudo isso para vocês de forma mais detalhada, tá? Nós temos aí desde escadas piano gigantes, pianos de 8 metros de largura de vidro, robôs, jogos interativos com bastão, parada de ônibus musical, entrevistas que o nosso robô fez, né? Então, tem um tour geral sobre o nosso trabalho. Passa aí. Pronto. Está aqui nossos canais de comunicação, gente. Tá? Diego, deixa o pessoal ver aqui o Media Team. Para quem quiser conhecer do nosso trabalho, temos tudo aí. Tá? E eu vou abrir um portal para vocês aqui, gente. A Media Team, a gente não tem a ambição de deter todo esse conhecimento. A gente nem conseguiria executar o que tem aí pelo mundo, vamos dizer assim, né? Na nossa mais futuro devaneio aí. A gente não conseguiria, vamos dizer assim, utilizar tudo que a gente aprendeu ao longo desses anos. Tá? Então, acessem nossos canais, conversem com a gente. Se tiver uma ideia, algo que nós possamos somar. Se quiser saber como algo foi feito, teremos o maior prazer em explicar como aquilo foi feito. Tá? Quais são os caminhos que levou a gente a fazer aquilo, como esse projeto funciona. Se vocês querem fazer um upgrade daquele projeto e aplicar em outro lugar, pode contar com o apoio da Media Team, tá? A gente vai passar esse conhecimento para vocês. Conhecimento não tem que ser guardado dentro de uma caixa, e a gente está aqui para somar, para inspirar, né? Fazer a turminha nova que está chegando aqui hoje, e também os profissionais que estão aí dentro de startups, né, terem seus trabalhos potencializados. Eu deixo aqui um agradecimento novamente à minha equipe, né? A essa galera que está toda aqui nos prestigiando, agradeço demais, é um privilégio estar aqui. Em especial ao meu amigo Henry, da Actus Interactive, que é um grande parceiro do nosso trabalho aqui, também está somando muito com a Media Team, tá? A minha filhota pequenininha que está aqui, que faz parte disso, que me inspira todo dia e é a beta tester de tudo que a gente faz. Então é isso, gente, essa é a Media Team. Obrigado, viu, pessoal? Bom dia e